Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 7º episódio do podcast JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista especialmente preparada para quem tem sangue empreendedor e quem empreende aqui em Atibaia e região. Toda sexta-feira tem um novo episódio novinho aqui, sempre com muito conteúdo para vocês que têm fome de aprender, de crescer cada vez mais. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma profissional que é pequena só no tamanho, gente, porque ela é gigante quando o assunto é competência e multi-habilidades. É verdade. Vou apresentar para vocês. A minha convidada é técnica em administração e ciências contábeis, é intraempreendedora há 19 anos no segmento contábil empresarial, é membro do BNI e da REMAI, e ela vai falar sobre isso aqui no nosso bate-papo para explicar melhor o que é. Atualmente, ela é gestora de operações na Regulus Contábil Empresarial, aqui em Mairiporã. Ela também é apresentadora do programa Empreenda Mairiporã, na Rádio Movimento FM de Mairiporã. É colunista do JVN e ainda é mãe do Heitor, esposa do Jefferson. Uau! Minha convidada é a Carolina Castro. Bem-vinda, Carol! Eu cansei só de ouvir. Obrigada, boa noite. Quem manda fazer tanta coisa? Carol, de todas essas atividades, qual que te dá mais trabalho? Qual que te dá mais alegria? Conta aí. Pode duplicar a resposta? Fazer a mesma para as duas? Heitor, né? Mãe do Heitor é a que dá mais trabalho, mas é a que traz mais felicidade. É bom demais, né? E é também daquelas ajudas na hora dos universitários também, é para ele que você pede, né? É lógico. Tem um pau no Mac aí Eu é tô com criando ele. ele para isso, entendeu? Carol, se apresenta melhor agora para a gente. Eu apresentei de um jeito aqui, né, descontraída, não menti, só disse verdades. Mas conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional, né? Desde a sua formação até chegar no teu momento atual. Como é que você dá conta de tantas atividades? Como é que você começou e como é que você foi planejando a sua carreira? Vamos lá. Eu comecei por necessidade, né? Até os 12 anos a minha vida era diferente, né? 12 anos de idade. Com 12 anos, meu pai perdeu o emprego, a gente perdeu tudo, assim, perdeu muita coisa, né? E eu tinha um irmão que tinha acabado de nascer, e então a gente precisou se virar com o que a gente tinha. Então eu e minha mãe, a gente empreendia já, né? Vendia cosmético, passava roupa para fora, costurava, o que aparecesse a gente fazia para poder ter uma renda, né? Era muito nova, não dava para trabalhar ainda fora. Eu ajudava minha mãe e sou muito grata a isso porque eu aprendi ali a lidar com muita coisa, com banco, com gente, com telefone, e aquilo ali eu levei de experiência para minha vida. Quando eu completei 19 anos, eu já tinha tentado dar aula para educação infantil, tinha começado uma faculdade, tinha parado, tentei vender seguro, e aí apareceu a oportunidade de eu fazer uma entrevista para ser recepcionista no escritório, que hoje eu ainda trabalho lá. Uau! Nesse meio do caminho aí, eu passei pela recepção, fui para o departamento financeiro, tinha um gestor lá no financeiro que ele olhou e falou assim, essa menina faz tudo menos financeiro, né? Porque o financeiro ocupava uma semana do meu trabalho, assim, do mês, né? Então eu acabava fazendo muita coisa, até que eles resolveram criar um departamento administrativo. E aí no administrativo a gente englobava toda a parte de TI, as compras, algumas estratégias, né? Mas era tudo muito tímido ainda, porque eu era muito nova também. Né? E aí eu fui crescendo ali dentro do escritório, né? Hoje o departamento administrativo virou um departamento de operações, né? Porque aí a gente cuida também da estratégia, né? Algumas pessoas confundem o meu cargo com gerente contábil, né? Quem enxerga às vezes de fora fala assim, ah, você é contadora, né? Falo de história, né? Eu tenho a carteirinha, nunca trabalhei efetivamente no departamento contábil, nunca trabalhei com lançamento, né? O que eu tenho ali é uma bagagem de tudo que a gente vê, da quantidade de clientes que a gente atende, né? De tudo que eu consegui aprender e absorver com as pessoas que passaram por mim também, que foram muito pacientes e sempre me ensinaram, né? Então é isso, mas eu gosto mesmo e hoje eu atuo com estratégia, é isso que eu faço. Pois é, gente, eu conheci a Carol no BNI de Atibaia, né?
E ali, Carol, você já se destacava como uma líder nata, né? Super ativa, uma das pessoas que mais conhecia ali a metodologia, né? Que mais engajava os colegas. Você está lá até hoje também, você quando se engaja é por uma vida, né? E da mesma forma a gente também observa a sua atividade na Remai, né? Lá em Mariporã. Você é de Mariporã, inclusive, né? Você mora em Mariporã, sempre lá. Explica um pouquinho para a gente essa sua relação com esses grupos, né, de associação empresarial, com esse mundo todo do network, como é que isso move a sua vida, e explica um pouquinho para quem está ouvindo também o que é BNI, Remai, que eu estou falando talvez aqui muita gente não conheça. Então, vamos lá. BNI é um grupo de networking que tem aqui na região, na verdade é uma organização mundial, né, que eu conheci em 2017. Nós entramos efetivamente em 2018 e eu sou fascinada pela metodologia, né, era tudo que eu buscava, porque eu tinha as minhas ideias na minha cabeça maluca aqui, mas eu não tinha método, né? E o BNI, ele trouxe isso para nós, então ele trouxe muita estratégia para o negócio e para a Carol como pessoa, né? A Remai é um grupo, uma rede de empreendedores que hoje tocamos eu e a Rita Fácil, né? A Rita é empreendedora, ao contrário de mim, e apesar de ter essa coisa da liderança muito forte, muito aflorada, eu sempre gostei de ser empregada, por incrível que pareça. Eu não sei se por conta da minha criação, por conta das crenças que eu tenho desde a infância, por conta de ter visto também a minha mãe durante muito tempo como autônoma e meu pai, então eu precisava dessa segurança, né? Uhum. Mas eu não consigo ficar quieta, né? E hoje eu tenho essa oportunidade, né, de dentro da Regulus, né, do escritório, ser uma intraempreendedora, trazer ali muitas novidades e atuar também, tanto na Remai como no BNI. E aí ali eu consigo ficar feliz, me realizar profissionalmente, mesmo sendo CLT. E aí você conseguiu conciliar as duas coisas. Você consegue empreender, né, ter toda uma rede de relacionamento, e você tem uma super rede aqui na região, todo mundo conhece a Carol da Regulus ou a Carol do BNI, né, e também a segurança e a estabilidade de uma carreira dentro de uma empresa. Né? E aí, indo para além dessa atividade toda de network, que você continua fazendo dentro da empresa e que você faz tão bem, e aí, só esse assunto aqui já dá um podcast inteiro. Eu queria falar um pouquinho também do seu trabalho hoje, né? Lá no segmento aí de contabilidade empresarial. Inclusive, você tem uma coluna no JVN, na qual você aborda questões contábeis, de tributação, dá dicas, orienta, nesse segmento especificamente as empresas, né? Das menorzinhas que estão abrindo ali até empresas maiores que já estão em pleno funcionamento em vários aspectos aí da contabilidade e dos tributos. Qual que é a importância que você vê, né, em ter uma empresa ter um bom contador, cuidando dos negócios, e quais os perigos de tentar cuidar dessa parte sozinho? Porque muita gente acha, vou cortar gastos, né? Ele fala, vou cortar gastos, deixa que eu cuido aqui da minha contabilidade. Onde é que mora o perigo nessa decisão? Então, eu acho que essa é a pergunta mais difícil, até agora, pelo menos. Né? Porque a gente fala da importância do ramo contábil, ela é muito relativa, né? Mas a gente começa aqui sempre pelos riscos, né? Eu gosto de conversar com as pessoas e dizer assim, depende da importância que você dá, né? Uhum. O contador. Né? E depende do parceiro que você tem, porque tem vários motivos, né? Você tem os riscos monetários. Quando você empreende, você deixa a sua empresa na mão de uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento necessário, não tenha a experiência necessária ou o comprometimento necessário, né? Então, assim, mas o risco monetário é assim, vai do mais simples ao mais elaborado, mas o dinheiro paga, né? Então, ok, deu problema, tenho dinheiro, paguei, tá tudo resolvido. Tem os riscos de responsabilidade, né, que envolve a vida de quem trabalha com você, a segurança física das pessoas, a segurança emocional. E aí, quando você não tem isso, é muito complicado. Né? A gente costuma ver alguns erros que são facilmente cometidos porque a legislação induz ao erro. Né? A legislação brasileira ela foi feita para errar, então é um desafio todo dia para o contador conseguir ali acompanhar todas as legislações e manter tudo muito organizado. São muitas as obrigações acessórias, então uma piscada que a gente dá, um botão que a gente deixa de apertar, isso daí causa um erro muito grande, né? Mas também a gente vê muitos erros banais, assim, por falta de controle, por negligência mesmo, por falta de responsabilidade, por conta do jeitinho brasileiro. Eu ia tocar nesse ponto também, a É, cultura brasileira também e alguns interfere desses erros bastante. são fatais, né? Que aí a Uhum. gente entende também
qual a importância que você dá, né? Quando eu enxergo uma empresa, eu costumo enxergar as vidas que tem dentro lá dela, né? Não é só um CNPJ, não é só um débito, não é só um detalhe, né? São vidas, são famílias que estão ali dentro, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí é que você escolhe, né? Lógico, tá? Às vezes o bolso não dá, gente, é difícil mesmo, mas tem muito contador acessível no mercado e com qualidade. E aí, como é que a gente consegue escolher? Se você tivesse que orientar alguém assim, olha, como escolher um contador para a sua empresa hoje? O que as pessoas precisam observar? Vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre o atendimento, né? Aquela pessoa que chega com muitas facilidades para você, dizendo que é tudo muito simples, muito fácil, desconfie, né? Porque não é muito simples, não é muito fácil. Né? Outra coisa é que você pode se apegar ali e dar uma olhada na estrutura que aquela empresa está te oferecendo. Tem site, não tem site, há quanto tempo está no mercado, tem rede social, qual é o tipo de informação que tem publicado ali, né? Isso voga muito. Qual é o cuidado que essa empresa tem, inclusive, com quem trabalha com ela ali, qual é o cuidado com os funcionários, como é que é essa rotina, vai visitar o escritório, veja se ele existe, porque às vezes não existe, viu, gente, né? Tem os que são online, que trazem essa facilidade também tem contabilidade online muito boa, né? Demanda um pouquinho mais de trabalho do empreendedor, um pouquinho mais de empenho, né? Um pouquinho mais de conhecimento, mas funciona também para alguns segmentos, né? E, e também você tirar a informação, né? Vai atrás, vê alguém que já é cliente desse contador, converse, né? Hoje, pelo certificado digital, você consegue acompanhar a sua empresa e saber se o contador está fazendo o trabalho dele de forma correta. Uma simples puxada de tela de situação fiscal ali resolve o problema de muita gente. Mas isso a pessoa consegue fazer ela própria em casa? Tem um site? É isso? É fácil de encontrar? O Dá a empreendedor ele dica que consegue acessar depois a gente o põe aqui embaixo. ECAC. O empreendedor consegue acessar o portal ECAC com o certificado digital dele, que hoje toda empresa precisa ter, né? E ele faz um acesso ali e ele consegue tirar esse relatório e saber se minimamente a empresa dele não tem pendência na Receita. Nos demais órgãos não é um pouquinho mais complicado, né? Mas minimamente na Receita Federal você consegue dar uma olhada ali e saber se você não tem nenhuma declaração sem entregar, tem nenhum imposto que de repente passou batido e você não pagou, né? Ali você consegue olhar isso. Consegue ir acompanhando, né? E tem uma modalidade de empresa, Carol, que cresceu muito, principalmente agora na pandemia, né? Principalmente porque muita gente perdeu o emprego, passou a empreender, e aí, né, teve que se virar nos 30, enfim, e aí resolveu começar a fazer alguma coisa. Aí começou a fazer bolo, pão, artesanato, e descobriu até um talento, né? Que é a MEI, né? Essa modalidade que tem ajudado realmente muita gente a se desenvolver, a crescer, a empreender, mas também demanda alguns cuidados, né? O que você diz aí para quem está começando uma MEI? Eu sei que muita gente, né, até por uma questão que você abordou agora, que é a questão, às vezes, de custo mesmo. A pessoa não consegue, né, logo de cara, contratar um contador. É possível cuidar das próprias contas, abrir a MEI sozinho, dar o caminho para as pessoas, e também como que o contador consegue ajudar esse tipo de empresa, a partir de que ponto ela começa realmente a precisar do contador? Vamos lá. Eu estava vindo até no caminho, estava ouvindo um pessoal falar sobre e-mail, né? E aí o discurso é assim, é muito simples, é rápido, você abre de um dia para o outro, mas cuidado, gente, né? Aquilo que eu falei, porque é muito simples, muito fácil, não é no Brasil, não é o sistema tributário do Brasil, né? Existe aí um abismo, né, entre a informação e o que é a realidade. O primeiro passo de um MEI é assim, o MEI é uma empresa, ponto e fim. As pessoas, não vou abrir só um meizinho. Aí você fala, não, calma. Os processos são os mesmos, né? Você tem que fazer a consulta de viabilidade para saber se aquela atividade é permitida no local que você quer instalar. Ah, Carol, mas eu não vou ter atendimento ao público. Não importa. Faça a consulta de viabilidade, né? O enquadramento correto das atividades, isso a gente cansa de ver MEI que abre errado e depois não consegue alterar e aí acaba gastando dinheiro que não precisaria gastar, né? Faturamento, né? As pessoas às vezes, mas eu vou abrir um MEI, é tudo muito simples.
faz um cursinho do Sebrae antes. Entende o que é faturamento, o que é preço, o que é receita, o que é despesa, o que é compra, porque você vai precisar disso mesmo tendo um MEI, né? Muito cuidado com movimentação bancária e maquininha de cartão, isso é rastreável. O MEI é desobrigado de emitir nota fiscal para pessoa jurídica, mas isso não quer dizer que ele não será rastreado pelo fisco e que ele não vai ter que declarar lá o quanto ele teve de faturamento. Né? Um empregado registrado, né, somente. Mas eu tenho 3 empregados, então eu vou abrir um MEI, aí eles abrem um MEI para prestar serviço para mim. Cuidado, gente, né? A legislação trabalhista, ela sofreu muitas flexibilizações, mas ainda habitualidade, subordinação e impessoalidade caracterizam o vínculo empregatício. Mas eles emitem nota para mim, eu tenho contrato de prestação de serviço. Cuidado, né? A gente vê muito isso, né, Carol? Você puxou aí agora e me veio à mente. Isso, inclusive na minha área de comunicação, nas agências de comunicação, isso virou assim regra. Forte. Não se contrata, mas não se registra mais ninguém. É PJ. PJ, você tem que abrir MEI. E assim, você vai numa agência, às vezes, lá com 80, 100 funcionários, são todos MEIs. Todos. Isso é um risco, né? Pode quebrar uma empresa. Total, muito grande. Né? Hoje, uma causa trabalhista aí bem embasada quebra, né? E aí imagina você ter 10, 12, 13, alguém entrando com uma ação coletiva contra você. É claro, aí, né? O combinado não sai caro, né? A gente brinca muito com isso. É muito do relacionamento, do segmento. Não é só a área de publicidade, a área médica. O pessoal que trabalha com marketing também, né? A área de publicidade, o pessoal de tecnologia, tem muito isso. Vendas agora deu um boom, nossa. Mas aí tem gente querendo contratar recepcionista MEI. Peraí, aí já excedeu o limite da razão. Não, porque aí tem horário de expediente, tem subordinação, tem tudo isso. Como é que faz, né? Aí manda fazer um contrato de prestação de serviços e tá resguardado. A gente fala, cuidado com esse tipo de contrato, que às vezes você tá fazendo um contrato e ainda você tá produzindo prova contra você mesmo, né? Quando a gente fala em abertura, né, do MEI, você tem 2 possibilidades, né? Você pode abrir sozinho, na verdade são 3, né? Você pode abrir sozinho ali, tateando, né? Cuidado, precisa ler bastante, assistir muito vídeo, né, para não fazer nenhuma bobagem. Você pode procurar o Sebrae para fazer essa abertura. Normalmente, as secretarias de desenvolvimento de cada cidade tem ali até um local para atender esse empreendedor. E os contadores, que são optantes pelo Simples Nacional, como é o nosso caso lá, a gente faz a abertura de forma gratuita e a primeira declaração também. Então, você tem toda a assessoria de um contador de forma gratuita, né? E abrindo o seu MEI com segurança, né? Ou pelo menos um pouco mais seguro. Ou com a responsabilidade de você poder dizer assim, foi o contador que fez errado. Né? No mínimo, você tem essa situação. Um outro ponto que é muito forte também no MEI é que fala assim, é a melhor forma hoje de trabalho que existe. A melhor forma de contratação, mais justa. Aí fala assim, você se aposenta somente por idade, tempo de contribuição não conta. Né? Se você tem um salário porque muito tem isso, né? No MEI eu posso faturar ali até 81 mil anual, então um salário de até 6.750, vamos colocar aqui mais ou menos isso. Só que se você sofrer um acidente de trabalho, você não vai receber 6.750, você vai receber do INSS o equivalente a um salário mínimo, que é o que você tem na sua contribuição como MEI. Não tem essas pegadinhas, entendeu? O MEI, de fato, é para o empreendedor que não tem condição de assumir uma carga tributária alta, né? E tem um faturamento baixinho ali, é um comerciante, uma boleira, pipoqueiro. É para isso, entendeu? O MEI. É que ele foi totalmente adaptado, né? Hoje você tem comércios, porta de rua aí que pagam R$3.500 de aluguel, mas são MEIs. Aí a conta já não fecha. É complicado. É complicado. Mas, de fato, para quem está começando, né, é uma boa alternativa, né? E a gente tem, aqui no JVN, nós temos um parceiro, né, que é o grupo Olhar Feminino, que é conduzido pela Dayana Staghini. Inclusive, quem não assistiu o episódio número 5, depois dá uma passadinha por lá, assistam, porque ela faz um trabalho incrível de mentoria e orientação a mulheres empreendedoras aqui na nossa região. Então, que estão começando, é justamente esse perfil, né? São mulheres que
nunca haviam empreendido, mas durante a pandemia descobriram ali alguma atividade para ter uma renda e agora começam a se profissionalizar. É um grupo grande, viu? Ela já orientou, mentorou aqui mais de 1.000 mulheres aqui na região e todos os dias a gente vai acompanhando as atividades do grupo, tem chegado novas empreendedoras, então a gente está numa região aqui que as mulheres estão empreendendo com força, né? Dá uma orientação para essas mulheres, Carol, assim, qual que é o primeiro passo? Porque muitas delas ainda estão assim empreendendo em casa e ainda não partiram para o MEI porque não sabem por onde começar, né? Elas procuram você, procuram um contador, tem um canal, você falou no Sebrae também, né? Como você orientaria essas mulheres aí nos primeiros passos? No próprio portal do MEI, eu não me recordo se agora tem ainda isso, mas antes tinha uma lista e você conseguia olhar quais são os contadores que atendem gratuitamente o MEI na sua região. Olha. Se você entrar nas páginas, né, dos contadores aí da região, que é o que a gente sempre fala, né, procura um contador local, ele melhor do que ninguém vai saber a particularidade do município, que nem a gente está aqui em Mariporã, então tem particularidades de área de manancial, a gente conhece as particularidades de Atibaia, de São Paulo, de Guarulhos, então assim, quanto mais próximo tiver o seu contador, é mais fácil dele conhecer as particularidades daquele município, porque também tem isso na hora de você regularizar o seu MEI junto à prefeitura. Algumas prefeituras são automatizadas, outras você precisa da entrada, vai precisar aprender como é que emite a nota fiscal. Então, quando você vai para o contador, você tem suporte para tudo isso, né? Tem muitos contadores que cobram um valor diferenciado para o MEI para poder fazer essa parte burocrática ou te dar o documento também na mão e você vai lá e dá entrada na prefeitura. Aí vai do que você também quer ter de facilidade, pesa, né? Custo-benefício. Não, para mim ficar acessível aqui, eu preciso que seja um pouco mais seguro. Então, são desses dois caminhos, ou o Sebrae, né? Ou você procurar um contador que às vezes até já é da sua confiança, já conhece, e você não sabe que ele atende o MEI de forma gratuita. Então pergunta, gente, na dúvida, pergunta, né? E você pode dar uma estimativa assim de custo para essas mulheres, né, que vão começar a empreender? Essa aqui vai fazer a sua primeira incursão aí como empreendedora. Quem vai abrir uma MEI, um custo médio que ela tem para abrir e depois para manter aí uma assistência, um contador para ela ficar tranquila, quanto que mais ou menos elas gastam? Eu costumo falar muito isso porque o pessoal procura para fazer abertura, principalmente agora no final do ano, e a gente já fala, não, abrir empresa agora no final do ano é loucura, gente, porque vocês vão ter declaração e gastos aí de 1, 2 meses e essa empresa não vai sair do papel antes de janeiro. Né? Então a gente fala, abre o MEI que é um pouco mais barato e mesmo assim só abra se você realmente for movimentar essa empresa antes do Natal. Se não, esquece, porque vai tudo parar e vai ser só janeiro mesmo, né? E aí, eu faço um cálculo, lógico, para cima, né? Mas para vocês terem uma noção, é assim, um MEI hoje, para você abrir, a abertura no portal, lá tudo, ela é gratuita. Você vai pagar aí 100, R$ 150 para o contador liberar para você alvará, alguma particularidade, né, na prefeitura, alguma coisa de vigilância, sabe? Isso depende muito de cada segmento, né? E aí, mensalmente, se a gente for considerar a guiazinha do MEI, né, que tem lá entre 55 e 68, já nem sei mais que eles mudam toda hora, mas você vai pagar imposto para o governo, mas para um contador, você vai pagar em média aí uns R$ 100 por mês, né? E aí, então, de 168 que você gasta ali todo mês com o MEI, se você virar uma empresa normal, você transformar, você desenquadrar do MEI e virar uma ME, o seu custo vai basicamente para R$ 1.000 por mês. Então, assim, para quem está começando, começar pelo MEI é uma boa pedida, né? Principalmente para o pessoal que ainda não tem um plano de negócio muito desenhado, muito detalhado, o risco é baixo, né? Para você encerrar também o custo é menor, né? Mas é importante você ter uma ajuda ali de alguém que tenha um pouco mais de conhecimento. Se você não tem, se você tem, ok, você vai conseguir tocar ali, entrou no portal, faz a declaração, né? Tiver alguma dúvida, tira dúvidas pontuais com quem é contador ou que tem uma contabilidade, mas você consegue ir fazendo esse acompanhamento e desenquadrar no melhor momento, porque também tem outra pegadinha no meio, né? Uma pegadinha que é do desenquadramento, que muitos interpretam da maneira errada, que é assim: se você ceder o seu faturamento até 20% do limite do MEI, você está desenquadrado a partir do ano seguinte. Se você ceder o faturamento acima de 20%, você retroage o desenquadramento em janeiro do ano que você tiver corrente ou da abertura. Uau. E aí, gente, é uma paulada.
é multa por entrega em atraso de declaração, é contador que vocês vão ter que pagar para poder fazer a escrituração correta, né? O balanço, tudo certinho da sua empresa. Então, precisa tomar muito cuidado. E um outro ponto também é a quantidade de compras. Né? Ah, mas onde que eu vou informar as compras para o fisco, né? Não vou informar em lugar nenhum. Não precisa, porque o fisco já sabe quando a gente compra já. Né? Eu brinco que o fisco só não sabe que o dinheiro que a gente gasta de bala no mercado, que a gente não pede a nota fiscal paulista. O resto ele sabe tudo. Né? Porque hoje nem numa Casa Bahia você consegue comprar uma geladeira sem informar o seu CPF. Né? E o empreendedor não é diferente, né? Quando ele coloca uma conta de luz no CNPJ dele, ele tem uma conta no banco, ele faz um cadastro num fornecedor e esse fornecedor emite a nota para ele, ele tem que tomar muito cuidado, porque as compras, né, elas não podem exceder 80% do faturamento do mês. E aí a MEI, como está no CPF da pessoa, conforme ela vai fazendo compras no CPF dela, vai associando com a MEI, é isso? Isso, na verdade não. O MEI ele tem um CNPJ, né? Ele é uma pessoa jurídica. Ele é desobrigado de você ter uma conta PJ, mas eventualmente a Receita ela vai vincular isso daí. É melhor você ser pego no MEI do que você ser pego na pessoa física, porque na pessoa física você é tributado lá em cima. Né? E no MEI você tem o imposto fixo. Então, são esses detalhamentos, essas orientações que é importante você trocar uma ideia. Né? Senta com o contador, vai lá, pede um atendimento. Né? Quem tiver dúvida também, quiser me ligar também, quiser mandar um WhatsApp, a gente vai orientando. É porque é muito particular de cada empresa. É até difícil e perigoso a gente ficar dizendo aqui, não, a regra é essa. Não, não existe. É muito peculiar. Carol, já está me passando pela cabeça aqui que eu vou propor para você a gente fazer um workshop para essas pessoas. Vamos chamar de universitário. Ano que vem, prometo. Nada mais em 2022. Eu não vou inventar mais nada em 2022. Mas 2022, pelo amor de Deus. Guarda essa, guarda essa. Daqui para frente é só daqui para trás, por favor. Não, o pessoal que está assistindo aí, olha, pode guardar essa aí que a gente vai trazer novidade aqui. A gente pega a Carol para fazer um workshop aí para o pessoal que quer empreender direitinho, né? Se enquadrando, reduzindo riscos para evitar problemas. E aí, até nesse gancho, assim, expandindo um pouco, né? Falando para além das MEIs também, você, em um dos seus artigos lá na coluna, você falou justamente sobre a importância da formalização do negócio, né? O que está envolvido nesse termo? Quando a gente fala formalização, por que ele é tão importante? Primeiro que assim, você paga menos imposto na jurídica do que na física, já começa aí, já, logo de cara, né? Uau. Mas eu nunca declarei, não faço, a Receita nunca vai pegar. Gente, dá até uma coceira, né? Ela nunca vai pegar, mas o dia que ela pegar, ela vai retroagir 5 anos essa cobrança. Uau. Né? E aí segura. Então, é importante se você realmente empreende, se você tem, é mais seguro, mais barato, né? Você só precisa ter o caminho correto e a correta orientação. Hoje você tem N possibilidades de se formalizar, né? Seja como profissional liberal, seja que faça o autônomo, que apure ali o carnê-leão, seja como MEI, seja como uma empresa ME. Não, o meu segmento aqui, porque assim, o Simples também tem essa pegadinha. O Simples ele não é bom para todo mundo, né? Não é. Tem que ter esse cálculo muito feito na unha para ver se realmente o melhor é o Simples Nacional, se o melhor é o lucro presumido. Tem algumas atividades aí que tem bastante pegadinha, né? Então, o ideal é que você coloque tudo na PJ. São raras as exceções, né? Que aí são as profissões regulamentadas, e aí às vezes fica vantajoso você apurar o carnê-leão. Mas aí é tema para outra conversa. Outro podcast só sobre isso. Ou outro workshop. Não, mas a gente vai marcar outras conversas com certeza aqui. Cara, tem um assunto que eu acho interessante, que é a imagem do contador, né? Normalmente essa imagem que se tem do contador é aquele profissional mais sisudo, né? Focado nos números, não está muito antenado aí com temas mais amplos e tudo mais. Todo mundo acha que vai falar só sobre ali, aquele quadradinho. Você quebra todos esses estereótipos, né? Esses paradigmas, a gente acompanha. Quem acompanha a coluna da Carol, vocês precisam acompanhar. Quem não está acompanhando, assim, você se sente realmente batendo um papo, tomando um café ou uma cerveja com ela e batendo papo, que ela desmistifica esse negócio de que contabilidade é um troço esquisito e complicado. Não, vamos lá, vamos simplificar.
né? E você justamente assim, né? Um exemplo disso foi um dos seus artigos também, uma abordagem que você fez agora bem recente, né? Sobre o caso do sonho de valsa. Eu achei muito curioso, né? Que você vai para outras esferas e mostra como que a contabilidade está ligada à estratégia do negócio e a outras áreas da empresa também. Conta esse caso aqui para a gente, né? Para o público entender do que eu estou falando. Então, isso daí, na verdade, eu gosto sempre aliás, eu acho que eu sou a colunista que dá mais trabalho para os revisores, né, de texto, porque eu escrevo do jeito que eu falo, gente. Aí, às vezes, buga a cabeça das pessoas, eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes com a brincadeira, né, eu brinco bastante, uso muito sarcasmo, né, tento trazer algumas sacadas aí para que a coisa fique interessante, né. Aí eu achei que aquela pergunta era difícil, mas essa aqui é mais difícil ainda, né. Eu já fui eu já tive esse estereótipo sisudo, aí já tive, sabe? Apesar de nunca ter sido contador de fato, né? Mas aí eu não era eu, sabe? Uhum. E aí foi quando acho que eu entrei no meu autoconhecimento e eu consegui entender que não é porque a gente é de um ramo que é um pouco mais sério, é, é, eu não perco meu profissionalismo se Uhum. se eu falar de um jeito mais simples, eu não perco meu profissionalismo se eu chegar dando um sorriso para as pessoas, eu não perco meu profissionalismo se eu conversar de fato, né? E eu gosto muito de pegar as sacadas que tem na internet, né? A gente segue muita coisa. Agora tem até os TikTokers da vida aí de contabilidade, tem a página do Contador Revoltado, que é bem memezão mesmo, sabe? E esse do Sonho de Valsa tava rodando naquela semana uma desenfreada, sabe? A gente tem, às vezes, alguns clientes que pedem para nós a mesma estratégia deles, né? E isso foge um pouco da mão do contador, porque às vezes a gente confunde, né? O contador, ele não é um advogado tributarista, né? O advogado tributarista é quem consegue entrar nas empresas, ter essa sacada, porque ele vai olhar toda a cadeia produtiva do empresário, ele vai de fato fazer uma consultoria aqui naquela empresa e vai conseguir ter essa sacada. E o do sonho de valsa, na verdade, eles acharam uma forma lá dentro da regra tributária de que se mudasse a nomenclatura bombom para wafer, ele pagaria muito menos, tipo, quase zeraria o imposto, né? Só que como é que ia falar isso para o consumidor? Que a gente fala, poder pode, na contabilidade pode. Se você trouxer aqui para mim, papel aceita, eu vou botar no sistema aqui. Se o que você compra de matéria-prima sai um wafer ou sai um bombom, Uhum. contabilmente falando, tá tudo certo, né? O Toninho fala muito sobre a pizza, né? Ele fala assim, se os ingredientes dão pizza, tá tudo certo para o contador. Agora, você tem que ver se para o mercado, né? E aí eles tiveram a sacada de dizer que, na verdade, aquela embalagem que eles tiveram que mudar porque não era do bombom era para deixar o sonho de valsa mais crocante. Ah, então, pera Então, lá, para o público entender, eles mudaram a embalagem do bombom? eles tiveram que mudar a embalagem e o nome, porque aquela Tá. embalagem de você deixar ela Ah, fechadinha tipo uma assim, era balinha, de né? bombom, bombom. O É, wafer não tem aquela embalagem, o wafer tem a embalagem vedada dos dois lados, né? tá. Que nem que é das bolachas, biscoitos, aí cada um escolhe a nomenclatura que Ah, quiser dar, né? Então, eles tá. precisavam mudar a embalagem, porque eles mudaram a nomenclatura e mudariam também a parte toda tributária deles, né? Tem que Mas como é adaptar que a ia fazer embalagem ao isso para o produto, público? né? Exato, porque Para aí você de fato tem que classificar. vender um wafer, você não vai poder vender mais um bombom, porque se você receber a fiscalização e eles entenderem que aquilo é um bombom, aquilo é um bombom, acabou. Você está tributado e você vai ser autuado. Então é isso que a gente fala, como é que o público conseguiu enxergar isso? E aí é que entra também a estratégia novamente e o marketing, né? E diz assim, olha, para vocês, consumidores, agora a embalagem do sonho de valsa vai deixar o produto crocante por mais tempo, Ah, né? Não vão falar que eles mudaram a embalagem só porque diminuiu a carga tributária. Isso daí sai para nós, que somos contadores, né? Que pesquisamos muito sobre a legislação, mas para o público mesmo, ninguém nem percebeu, todo mundo só viu que mudou a embalagem. Nossa, mudou a embalagem, maravilhoso, pronto, continua sendo bombom sonho de tá valsa. mais fresquinho, dura mais e tudo mais, entendi. É isso, né? E tem várias sacadas, né? Os advogados tributaristas, eles têm sistema, inclusive, para isso, né? Às vezes as pessoas confundem, mas meu contador não viu isso. Não dá para ver, gente, né? Hum. Dá.
A gente pega uma nota fiscal ali, tem quantos itens numa nota fiscal para a gente conseguir fazer a fundo. Às vezes, numa amostragem ali, uma pessoa que tem muito conhecimento, que nem nós temos lá no escritório, né? A Rúbia, que é quem faz toda essa análise lá para nós, né? Ela tem um conhecimento muito vasto, ela tem um olhar muito crítico com isso, né? Então, você, às vezes, consegue pegar algumas coisas, mas é um ser humano, né? Não é uma Aham. inteligência artificial, né? Que é o que, normalmente, o advogado tributarista, ele tem essa sacada. E o próprio empreendedor, né? Porque cada um segue o seu ramo, né? A gente segue as novidades de contabilidade. O cara que é metalúrgico segue as novidades dos metalúrgicos e troca ideia com parceiros que são metalúrgicos também. Então, um teve uma sacada, o outro vai distribuindo isso daí e vai copiando mesmo, né? E aí vai conversar com o contador, com o advogado, para poder adequar isso ao negócio. Exato. E E acho... aí se calçar dos riscos, né? Ah, entendi. Outro tema aqui espinhoso dentro das empresas, Carol, é o temido e para muita gente também obscuro o imposto de renda. A gente está chegando no final de ano, esse assunto já começa, as pessoas já começam a se movimentar, principalmente as empresas, né? Então, normalmente as pessoas físicas vão deixar lá para o último segundo, mas as empresas costumam ficar um pouco mais atentas e agora no final do ano já ficar mais alertas. E muito tem se falado em relação às mudanças, né, do imposto de renda aí para 2023. E eu queria te perguntar, o que você já pode adiantar, o que vai mudar, né, no imposto de renda para o ano que vem e o quanto as pessoas precisam se preocupar. A mordida vai doer mais no ano que vem, não? Então, eu costumo falar, hoje mesmo atendi 2 clientes e eles falaram tanto sobre o aumento do faturamento do MEI quanto o imposto de renda. E eu falei para eles, respire e não pira, gente, calma. Esse ano foi muito tumultuado. A gente está falando de imposto de imposto de renda, de MEI, já desde sei lá quando, desde quando começaram as campanhas políticas aí cheias de promessas, né? E nada concreto até o momento. Então, assim, a gente ouve falar que vai corrigir a tabela do imposto de renda. Não é tão simples assim, né? Se perde muito em arrecadação se corrigir a tabela do imposto de renda. Vai criar uma demanda muito grande se não corrigir também, tanto para entrega de imposto de renda, porque as pessoas que vão ganhar aí um salário mínimo e meio já vão estar na faixa da obrigatoriedade, se não for corrigida. Então, Uhum. se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Então a gente não sabe ainda, né? Tem muita notícia, tem muita informação aí, mas nada concreto, né? Muita Precisaria corrigir a especulação, né? tabela, muita especulação, muita. E cuidado com informação falsa, né, gente? Tem que sempre pesquisar ali, pegar as fontes seguras, tanto que se você olhar no site da Receita Federal não tem nada sobre isso, né? E é ali que Ah, vai sair essa informação. Normalmente as regras para o IR, eles saem uma prévia, né? Muita especulação, algumas coisas um pouco mais concretas, algumas fontes um pouco mais seguras, mas a Receita, ela quem vai determinar, ela que vai bater o martelo ali o ano que vem e vai dizer, olha, essa faixa aqui que vai ter que entregar, é isso, assim, assado, e a regra é clara, e não vai dar para fugir muito disso, né? Existe essa preocupação, mas, por enquanto, só promessa, só. Nada é, de concreto. principalmente agora, na época das eleições, você chamou bem atenção para isso, a questão das fake news, né? Então tinha fake news para todos os lados, Todos os e tipos e todos os aí gostos. e surgiu ainda, né, boatos aí de uma especulação em torno, né, do atual governo querer retirar, né, da isenção gastos com educação e com o que mais? Eram dois itens que eles estavam É querendo. saúde e educação, né? Saúde e Mas educação. e assim, é muita. Para você mexer num itemzinho aí, precisa de muito trabalho. Assim, Não é não é tão assim, né, simples numa assim. Não é canetada, numa né? canetada. Não era uma canetada como as pessoas acham que é. De repente, pode ter um ato de loucura aí também. Não boto minha mão no fogo por ninguém, não. Né? Político, eu não, eu não ponho minha mão no fogo, né? Eu só acredito vendo, né? E Uhum. com a informação na mão e com muito cuidado. Você falou um ponto aí que preocupa as empresas, né? Há alguns anos, o sócio da empresa ele era obrigado a declarar imposto de renda, isso caiu, né, já há alguns anos, mas pega muito hoje por conta dos cruzamentos do fisco, né? Então, na minha empresa, mas a minha empresa está sem movimento. Mas o meu faturamento está baixo. Mas eu não tenho lucro.
Mas eu tô comprando carro lá na pessoa física, tô comprando apartamento, tô comprando casa, tô aumentando a minha aplicação no banco, e aí a minha variação patrimonial vai lá em cima, né? Hum. Então, mas eu sou isento. Será que você é mesmo? Cuidado com a variação patrimonial, com a movimentação bancária, gente. Retroagiram aí a informação do PIX de janeiro de 2022. A gente não sabe o que vai caudar isso daí. Se vai caudar fiscalização, se vai ser só uma orientação, se foi só para ter a informação. Não se sabe ainda o que vai acontecer. Então, de fato, não tem nenhuma mudança concreta, assim, declarada para o ano que vem. Por enquanto, é só especulação, o negócio é ficar atento. Só promessas. Vamos aguardar. Né? Só Haja promessas. coração para esse final de ano, né? A gente acha que tem que ter Não, pelo coração. amor de Deus, gente. Vamos parar. Por isso que eu falei, respire e não pira, entendeu? Não adianta ficar botando a carroça na frente dos bois. Não vai resolver o nosso problema hoje. Já não basta o coraçãozinho é acelerado com Copa do Mundo daqui a pouco, a gente ainda tem que Não. E se você vê preocupar como com tá isso. maluco esse ano, né? Eu, uma pessoa extremamente acelerada como eu, pedindo para as pessoas respirarem, né? Então, acho que realmente tá complicado. Não, com certeza. Porque é Copa do Mundo no fim do ano, quando já está batendo o Natal, é inverno em novembro, né? Tá O muito mundo está doido. meio de ponta Tá, cabeça. tá Mas meio calma, doideira. gente, vai. Vamos lá, vai dar Sobreviveremos, certo. sobreviveremos. Esperamos. Carol, nós gostamos de conversar, né? Se deixasse, a gente ficava aqui por horas e horas, mas o programa já está indo aqui para o final e eu queria dar aquela cutucadinha final aqui, te perguntar, né? Olhando para o horizonte próximo ano que já está batendo na porta aí, né? As eleições terminaram, ou pelo menos para a maioria das pessoas terminaram, né? Não para todas ainda. O ano também já está chegando no fim, daqui a pouco, né, é Natal e tudo mais. Como é que você vê o cenário para as empresas, especialmente as pequenas empresas, né, que é um público grande aqui no JVN, para o próximo ano? O que você pode sinalizar aí para o pessoal? O público ele não é grande só no JVN, não. É tipo 70% das empresas hoje são pequenas empresas, né? Seja Verdade, MEI ou pequenas empresas, né? E verdade. eu tive até uma surpresa, porque assim, é o que você falou dessa coisa da eleição, né? Parece que essa eleição nunca vai acabar, né, na nossa vida. Tá muito difícil, assim, e o fato dela não acabar prejudica muito o mercado. O ano de eleição já é um ano complicado, é um ano que todo mundo dá aquela segurada, ninguém sabe para que lado ir, porque não se sabe quem vai entrar, quem vai sair, né? Quando passou o segundo turno, o mercado já sabia mais ou menos como lidar, tanto com um candidato quanto com o outro, então parece que deu uma aquecida. Mas aí, quando veio o segundo turno, começou essa confusão, tudo novamente, deu uma outra travada no mercado, com muita gente com medo, né? Mas eu fiquei surpresa, porque eu estava ouvindo ontem tava no TikTok, gente, por incrível que pareça. TikTok também tem informação, viu? Informação boa e confiável. Uns canais que são muito atrativos e explicam de uma forma muito clara e traz para nós, às vezes, coisas que a gente não consegue ver, que a gente deveria ter visto, né? Se os debates fossem realmente de ideias, né, e de propostas, mas foi anunciado aí que vai ter um ministério pela primeira vez aí das pequenas empresas. Olha Então, só. pela primeira vez, o pequeno e médio empresário ele vai ser representado e ele vai sentar na mesa de forma igual com os demais ministros. Uau! Então, isso deu uma esperança aqui, ó, no fundinho, né? É o que eu disse, não acredito em muitas coisas, né? Só acredito vendo, mas já senti que minimamente vai ter um olhar para essas pequenas empresas, né? Porque hoje é muito difícil, né? A maioria dos incentivos aí são para as grandes empresas, né? O pequeno sofre, né? Tem que se reinventar. Muitas vezes é o eu empresário, aquele cara sozinho, né? Que fica consumindo aí de horas de trabalho, perde tempo com a família, perde saúde, né? E às vezes não ganha tanto dinheiro assim. Então, eu acho que a gente tem que dar uma guardada aí. Paciência, né? Quem tiver oportunidade de negócio com a Copa, faça, venda muita coisa para a Copa, porque também tem gente que está a fim de movimentar o mercado. Os 13º vão cair nas contas, né? Tem muita gente endividada, muita gente passando necessidade, mas também tem muita gente disposta a gastar, Uhum. né? Então,
É usar a estratégia mesmo do pequeno negócio, não perder nenhuma data, planejar isso com antecedência, independente de ser ano de eleição, não ser ano de eleição. Fiz uma matéria também, com muito medo, mas fiz sobre isso, né? Dizendo que se o seu negócio ele está dependendo do governo A ou B, já está preocupante aí. Né? Você Uhum. precisa fazer o seu planejamento, é lógico, o mercado interfere, a gente tem aí os altos e baixos, mas o importante é você não perder o foco, que é o foco no negócio. Vamos ganhar dinheiro. Não, verdade, você traz aqui alguns pontos muito importantes, né? Essa questão do planejamento, independente do que está rolando, né, de tendência política e tudo mais, mas assim, foco, planejamento, né, entenda o seu negócio, entenda o seu mercado, procure, né, principalmente as pequenas, aí tem suporte no Sebrae da vida, que orienta bastante. Essa novidade aí que você trouxe, né, a respeito, né, da possibilidade de ter um ministério para as pequenas empresas também faz muito sentido, como você bem abordou também, afinal de contas, né, a grande maioria das empresas, né, é formada por pequenos empreendedores. Hoje é o que movimenta a economia no país realmente são os pequenos, né, os micro, pequenos empreendedores, né? E essa é a oportunidade de fim de ano aqui que a gente tem Black Friday, seguida de Copa, seguida, ou vice-versa, simultâneo, e Natal, Natal, Ano né? Novo, Então, para quem trabalha daqui a pouco tem principalmente com Carnaval. comércio, né? É, Tem que é se isso. aproveitar. E aí não gasta tudo no ano novo, não, gente, porque aguarda. Volta para o Eu, item eu A, já venho planejamento. dizendo, eu já venho dizendo para segurar desde julho, né? Falei, gente, segura aí que esse ano vai apertar as coisas, né? E assim, é difícil, é muito difícil, difícil a gente prever, é muito. Hoje o que está externamente nas empresas atrapalha bastante, né? Mas é foco, foco, inovação, corra atrás de ideias, troque ideia com parceiro, com fornecedor, converse, né, gente? Eu falo que eu gosto de falar, né? Então, para mim é foco. Mas as pessoas elas precisam se comunicar cada vez mais. Né? Às vezes você, ouvindo você falar, você já saca aqui uma solução para aquele seu problema. Né? Isso É é muito bom. verdade. Não é só na terapia que a gente tem insights, não. Às vezes conversando com o vizinho já ajuda bastante. Com certeza. E isso é para todos, né? Todo porte de empresa é sempre bom ver o que está acontecendo aí. Nossa, fantástico, fantástico, Carol. Eu adorei aqui a nossa conversa. Eu tenho certeza que ajudou muita gente a entender aí alguns temas, né? Que desafiam os empreendedores aí no dia a dia. Quero te agradecer demais pela presença aqui hoje. Muito obrigada. Gente, acompanhe a coluna da Carol, contabilidade e tributação lá no JVN. Ela dá dicas maravilhosas. Não dá trabalho para a equipe de revisão, não. O povo lá está proibido de revisar, porque tem que ser natural. A gente já falou, não, o texto da Carol tem que ir do jeito que vem, porque as pessoas sentem que estão conversando com ela mesmo. Então, acompanhe às segundas-feiras, quinzenalmente, o artigo da Carol está lá. Leiam os que já estão publicados e acompanhem, porque com certeza tem dica boa e prática, né? Ela sempre traz dicas práticas aí para os negócios. Eu abro agora, Carol, aqui o microfone para você, né? Para você deixar um recado final para a nossa audiência, para todo, e convidar também, né, o pessoal aí para te acompanhar nessas mil e uma atividades na rádio, na Remai, no BNI. O microfone é teu, querida. Vamos lá. E para quem é um pouco cansado, assim, que nem eu, de leitura longa, os meus textos normalmente eles são curtos, gente. Eu gosto de escrever coisa pequena, não gosto de coisa muito longa, porque eu desisto no meio do caminho de ler, né? Para quem quiser acessar lá a coluna do jornal, segunda-feira tem um artigo, estou preparando um artigo sobre o GovBR, é um acesso aí que vai unificar muitos acessos, tem muita gente apanhando já, mas para você abrir uma empresa, você vai precisar ter o acesso GovBR, né? Então, vou dar algumas dicas ali. O Empreenda Mairipa, esse mês está com algumas datas truncadas aí que a gente tirou uma folguinha. Então, dia 21, dia 28 e dia 5 de dezembro tem programa. No dia 21 vai ter medicina chinesa e doces. Então, a gente vai falar de felicidade mental, física, de paladar, né? São dois convidados maravilhosos que a gente vai receber. No BNI, a gente tem reunião todas as terças, então se a sua empresa tem condição de atender mais clientes, quer entender como é que funciona o mundo do networking, vem comigo que eu explico, né? Nós vamos ter uma reunião de comemoração aí, são 300 reuniões da nossa equipe, a gente dia 29/11 aí lá no Hotel Faro,
Então, quiser também participar de lá, conhecer a nossa equipe, o convite está feito, né? Me acompanhem lá, quem quiser ler desde o começo para entender um pouco da loucura da coluna, né? Eu espero que gostem. Se tiver sugestão de tema também, pode colocar lá. Quiser criticar também, pode criticar, só critica com carinho, para não chorar muito, né? Mas acho que é isso. Queria agradecer aqui a oportunidade do jornal, agradecer a Lina. Se eu falei alguma bobagem, podem me corrigir. A gente não é perfeito, não somos donos da razão. E sempre tem um pouquinho para a gente poder aprender aí, seja lá em qual segmento. E aí, de intraempreendedora para empreendedores, vamos trocar essa ideia, gente, que junto a gente constrói muito mais. É isso aí, gente. Eu não falei que era uma gigante? Tem atividade para chuchu, muito conteúdo, muita oportunidade para conversar, para bater papo. A gente vai deixar todos os links de tudo que ela falou, anunciou, dessas atividades, todos esses eventos. A gente vai deixar tudo aqui embaixo. Não deixem de conferir, mantenham contato e contribuam também, né, com temas. E a gente encerra por aqui mais esse episódio super especial aqui do podcast JVN, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam aqui até o final. Lembrando que sugestões de temas aqui para o nosso podcast também podem ser enviadas por e-mail podcast@jornalvisiondenegócios.com.br. Esse podcast é uma realização da AP43 Produtora e nós contamos também com o apoio da agência Moqueca. Para você conhecer tudo que elas podem fazer pela sua marca, pela comunicação da sua empresa, é só clicar nos links aqui e conferir nos sites, tá bem? Eu fico por aqui. Se você gostou da entrevista com a Carol, curta, compartilhe, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai ajudar também. E se inscreva no nosso canal lá do YouTube, segue a gente no Spotify para não perder nenhum episódio. E até semana que vem. Tchau, tchau!